Aí a formação do São Paulo. São Paulo escalado pelo Muricy Ramalho, Rogério Ceni, Miranda número 5, André Dias o 3, Breno 33, são os 3 zagueiros. Souza pela ala direita número 10. Pelo meio Richarlison 20, Hernanes 26, o Leandro 9, o Jorge Wagner fazendo a ala esquerda e o meio ali número 7, Dagoberto 25 e o Borges 17. Daí portanto o São Paulo. Vamos agora apresentar o banco do São Paulo, jogadores que estão à disposição do Muricy. O goleiro é o Bosco, o Muricy tem o Ed Carlos também, tem o Júnior, o Aloísio, tem o Diego Tardelli, o Hugo e o Fernando. Esse é o banco do São Paulo. E agora veja como está em campo o Náutico para enfrentar o São Paulo aqui no Morumbi. O goleiro do Náutico é Eduardo. Sidney joga pela ala direita. O Nildo, zagueiro 3, Toninho, zagueiro 4, Daniel joga pelo meio, número 5, Hamilton pela ala esquerda, número 6, Wagner 8, Maurício 9, atacante, Eli Carlos do meio campo 10, o Acosta, que é um jogador que faz gols, número 25, e o Everaldo joga com a número 11. Técnico Roberto Fernandes, o banco do Náutico. Goleiro reserva é o Fabiano. Ele tem também o Wagner Rosa, Thales, Geraldo, Marcelinho, Marcelo Silva e Saci. Está aí o Náutico apresentado. Apita o jogo. Ele está apitando pela Federação Catarinense, mas é carioca. O Wagner Tardelli Azevedo, que é do quadro da FIFA, trabalhando com o Carlos Berkenbrock e a Cleide Mari Ribeiro. A Cleide Mari Ribeiro, Santa Catarina, também é do quadro da FIFA, trabalhando nesta partida aqui no Morumbi. O Marcelo de Souza é o quarto árbitro e o observador do jogo, Almir Alves de Melo. Está aí o trio. O Wagner Tardelli, que vai fazer o seu 8º jogo nesse Campeonato Brasileiro. E o Acosta, João, perigo para a defesa do São Paulo? É um perigo sim, porque ele é um jogador que muitas vezes recua para o meio e aí depois chega ao ataque de uma forma surpreendente e acaba se aproveitando dos espaços da defesa adversária para fazer algum gol. Nesse caso, talvez a intenção até do técnico do Náutico seja colocando o Acosta, tirar um dos zagueiros do São Paulo. Poderia ser o Alex Silva, se o Alex Silva estivesse em campo. O Alex Silva não vai jogar, mas eventualmente o André Dias da área, e aí abrir algum buraco, algum espaço na defesa do São Paulo no contra-ataque, aí o Náutico poderia se aproveitar disso. E o São Paulo ainda não entrou, hein? Tá aí o goleiro do Náutico, Eduardo, aí a garotada. Torcedor ali do Inter de Milão, ali ao lado do São... Torcedor não, né? Tá com a camisa do Inter de Milão, certamente torcedor do São Paulo, né? Ao lado ali do garoto com a camisa do São Paulo Futebol Clube. A Denizê falava da média do São Paulo nesse campeonato. São Paulo exatamente com 15.260 por jogo, é o 10º colocado. O Náutico é o 13º colocado na média de público desse campeonato. O Náutico coloca lá nos aflitos, a cada partida, 12.547 torcedores. A média do Náutico, portanto, jogando em casa. E a média do Campeonato Brasileiro é de 14 mil torcedores por partida. Cadê o São Paulo, Denizê? O que é que está acontecendo? Estamos em cima das 4 já. Agora parece que vai entrar. Olha, 200 crianças aqui esperando a entrada do time. Que coisa, hein? São Paulo não costuma se atrasar, não. E aí, agora vem. Agora vem. Agora só o Jota pedir para entrar. Você viu que poder? Que o Muricy, que poder. Você só dá uma bronca, o time aparece. Olha o Leandro ali, ó. São Paulo entra em campo com todos aqueles cuidados que a gente está acostumado a ver aqui no Morumbi, né? Para não atropelar os meninos e as menininhas ali, ó. E o Dagoberto vai se acostumando, né? Ele que vai ser papai, a namorada, a esposa, a Thaísa, ela está grávida de 12 semanas. E essa semana aí ele vai descobrir se é menino ou menina. Ele que tá louco para ganhar um menino. Um Dagobertinho, segundo ele. Que bacana, olha o Dagoberto aí, ó. Olha, jogos das 4 horas. Já começou Figueirense e Palmeiras lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Os outros jogos das 4, Atlético Mineiro e Botafogo, Paraná e Juventude. Tá aí o time do São Paulo entrando com os garotos. Rogério Ceni. Rogério Ceni, que é titular do São Paulo desde 1993. Estreou no São Paulo em 93, né? O Rogério tem 754 jogos com a camisa do São Paulo. Vamos cumprimentar a torcida aqui.
Aí já vou tentar falar aqui com o Dagoberto, que está se acostumando com a criançada, né? Futuro papai. É gostoso, uma coisa maravilhosa. E é muito bom, um carinho verdadeiro, uma coisa abençoada por Deus, isso é muito bom. Bom, e falando de jogo agora, como é que o São Paulo enfrenta o Náutico? O técnico Muricy resolveu deixar você e o Borges como titulares. Como é que vem o São Paulo? Bem. Sabemos que jogando em casa nós temos que nos impor. É um jogo difícil, que temos que ter as cautelas necessárias, mas nós temos que estar jogando como a equipe vem jogando. Com certeza vamos sair com o grande resultado aqui hoje. Obrigada, Jota. Muito bem, tá aí o André Dias. O jogo vai começar atrasado aqui. São Paulo entrou muito tarde. Ainda temos a apresentação do hino nacional, né, em cumprimento a uma lei estadual. Já começou o Figueirense e Palmeiras. Daqui a pouco Atlético Mineiro e Botafogo. Paraná e Juventude também. Jogos das 4 horas. Aproveitar aqui que está atrasadinho mesmo, tentar falar com o Borges. Borges, como é que o técnico Muricy arrumou o time, o ataque com você, Dagoberto, você começando como titular agora também? Fico feliz por ter voltado à condição de titular, mas sabendo da nossa obrigação, que é procurar fazer o melhor pelo São Paulo e, acima de tudo, ajudar os companheiros para que a gente possa conseguir mais uma vitória. Como é que ficou a armação? Como é que joga o São Paulo? Joga o tempo todo no ataque. Isso aí, Jota. Tá vendo? 5 gols. Tem o Borges com a camisa do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Tá aí o Dagoberto, que vai ser papai logo. E agora vamos então ouvir o hino nacional aqui no Morumbi, porque daqui a pouco começa o jogo. São Paulo e Náutico. São Paulo tem 7 vitórias sobre o Náutico em campeonatos brasileiros, 4 vitórias do Náutico. Tudo na vida é exercício, é prática, né? Do começo do ano aqui, quando a gente apresentava aqui o hino nacional nos estádios aqui do estado de São Paulo, né? Uma lei estadual, pouca gente respeitava, né? Ou pelo menos pessoas não respeitavam nos estádios o hino nacional. Já mudou. Já faz um bom tempo que todo mundo respeita a execução, a apresentação do hino nacional. Aí os dois goleiros, Eduardo e Rogério Ceni, se abraçando. O Rogério abraçando ali o Wagner Tardelli, também a assistente a Cleide Mari, ou Cleide Mari. E vamos para o jogo então. Já começou Paraná e Juventude. Vai começar ainda Atlético Mineiro e Botafogo. Os dois jogos atrasados das 4, Atlético Mineiro e Botafogo. E aqui, São Paulo e Náutico. São Paulo já está se posicionando aqui à direita. Veja aí o Leandro. O goleiro Rogério então vai ficar aqui no gol, chamado gol de fundo aqui do Morumbi, né? Não, eles estão tirando agora a moedinha. Não foi definido ainda. Os capitães estão ali, o Rogério Ceni e o Daniel do Náutico. Eles se abraçam ali, agora sim é que a coisa está definida. Quem é que fica com a bola para dar o primeiro chute nela e quem é que escolhe o campo. Náutico já está à esquerda ali, aí a foto da arbitragem com os capitães. O Rogério vai se encaminhando para o gol de entrada aqui no Morumbi.
Tá aí a arbitragem, o quarto árbitro também ali, o Marcelo de Souza. Jorge Wagner amarrando ali a chuteira. Então o São Paulo vai ter que trocar de lado. Tava todo mundo lá de cá. Vai ter que passar pro lado de lá. E o Náutico faz o inverso. Vamos então para o jogo aqui. São Paulo 41 pontos. O Náutico 20 pontos. O Náutico 18º colocado. Tá calor aqui em São Paulo, mas você percebe que temos também uma brisa, né? Ou um vento mesmo. Dagoberto agora tem o seu nome gritado aí pela torcida do São Paulo. Ele retribui. Tá aí o Richarlison. E o jogo vai começar. No confronto, 7 vitórias do São Paulo, 4 vitórias do Náutico, 7 empates em campeonatos brasileiros. Tá ali o Dagoberto com o Borges. Vai apitar o Wagner Tardelli. Ainda hoje Flamengo e Goiás, logo depois desse jogo, exclusivo no Premier Futebol Clube. Estamos aguardando aí o apito do Wagner Tardelli. Ele apita pela Federação Catarinense, mas é do Rio de Janeiro. Ele integra o quadro da FIFA, é a 8ª partida dele na Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a torcida do São Paulo vai gritando aí os nomes dos seus jogadores. Estamos aguardando. O jogo está atrasado 8 minutos. Vai começar no Morumbi, vai apitar o Wagner Tardelli. São Paulo líder, o Náutico 18º colocado. Começa o jogo, segunda rodada, segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2007. Primeira posse de bola para o São Paulo ali com o Miranda, tocando no meio para o André Dias. São Paulo, como já disse a Derizé, não perde há 10 jogos, né? Com o Campeonato Brasileiro e com a Copa Sul-Americana. São Paulo liderando. Olha o Jorge Wagner ali pela esquerda. Já temos um gol, hein? Beto faz 1-0 para o Paraná lá em Curitiba. Paraná 1, Juventude 0. Juventude é outro que está numa situação complicada. É o penúltimo colocado. O time gaúcho de Caxias do Sul. Saída lá atrás do Breno. Primeiros momentos da partida no Morumbi. Ali pelo meio, André Dias. Rolando a bola para o Miranda. 0-0 Atlético Mineiro e Botafogo. 0-0 Figueirense e Palmeiras. Está começando aqui no Morumbi. O Paraná já fez 1-0 no Juventude. Está com a bola Miranda. Se apresentava ali o Borges. E ao encontro da bola, já foi derrubado. Primeira falta do jogo, marcada pelo Wagner Tardelli Azevedo. Falta cometida pelo Onildo. São Paulo tem 12 vitórias, 3 derrotas, empatou 5 vezes neste Campeonato Brasileiro. São Paulo tem um saldo de gols que chega a impressionar, né, João? 17 é o saldo do São Paulo, marcou 24, tomou 7 gols. Não é comum, né, João? Num Campeonato Brasileiro, né? Não, e é interessante a gente ter o líder do campeonato, o São Paulo, marcando apenas 24 gols. A média de gols do São Paulo é muito pequena. O São Paulo marcou muito pouco gol nesse Campeonato Brasileiro. Em compensação, o que salve a defesa, que só sofreu 7 gols. É uma campanha, como já falamos, muito diferente da do Cruzeiro. O Cruzeiro, que marcou até agora 47 gols, é o vice-líder do campeonato e sofreu 35. Uma defesa muito vazada. Em compensação, um ataque excelente. Do meio campo para frente, o Cruzeiro tem aparecido muito bem e o Dorival Júnior soube explorar bem a equipe que tem em mãos. O aproveitamento do São Paulo no primeiro turno foi de 70,2%. Olha aí. Agora o Náutico está devendo, né? O Náutico marcou 28, quer dizer, marcou mais que o São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Compensação, o Náutico tomou 35 gols. Mas isso que é curioso, uma equipe que está na zona de rebaixamento, como o Náutico, marcou mais gols do que o São Paulo, líder do campeonato, 28-24. André Dias. Ainda hoje Flamengo e Goiás, logo depois desta partida aqui do Morumbi, exclusivo do Premier Futebol Clube. Jorge Wagner, perde a bola ali o Jorge Wagner. Sidney, agora desarmado ali o Sidney. Lateral para a equipe pernambucana.
O Náutico tem o Acosta com 7 gols, o Felipe com 5 gols, e daí que vem o São Paulo com o Borges com 5 gols e o Rogério Ceni com 4 gols. Chegada aqui pela esquerda do Everaldo. Vai avançando bem o Everaldo. Souza tomou-lhe a frente e ficou com a bola. Desarme limpo agora do Souza, né? Hernanes. Leandro. Já começou o Atlético Mineiro e Botafogo. E começou atrasado também o jogo lá de Belo Horizonte. Tá marcada uma falta aí do Toninho. E olha, primeiro cartão aqui é pro Toninho, zagueiro do Náutico, hein? Com 3 minutos de partida. Vamos ver o lance, ó. Bola tocada ali pelo Richarlison. Chegou o Toninho. O João, se assina embaixo? Esse cartão foi bem mostrado ou não precisava, João? Para mim não precisava. Eu não teria dado cartão. Portanto, cartão amarelo para o Toninho. Com 3 minutos, agora 4 minutos de jogo aqui no Morumbi. Vamos ver, essa falta vai ser batida pelo Souza. O Rogério Ceni estava falando com ele. Souza levantou para a área, subiu para cortar o Toninho. Arremesso favorecendo a equipe do São Paulo aqui pela direita. Recebeu o Richarlison. Vai rolar a bola para o Souza. Já fez isso? Souza tem o Richarlison por ali. Chutou em cima do Everaldo. Olha o Richarlison. Posse de bola para o São Paulo ali pertinho da área do Náutico. E o árbitro está marcando falta. Falta do número 25 do uruguaio Acosta. Você está vendo aí o lance. Falta do Acosta, falta para o São Paulo bater mais uma aqui pelo lado direito. Veja aí o André Dias na área. Ajeitou para bater Jorge Wagner. 5 minutos de jogo aqui no Morumbi. Veja ali o Richarlison buscando espaço na área do Náutico. Agora apitou o Wagner Tardelli. Jorge Wagner com a sua canhota levantou, subiu para cortar lá dentro o Toninho. Bateu na bola de primeira Eli Carlos, colocou pela lateral. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. HSBC, use o Internet Banking e fique tranquilo. Falhou o Nildo, tenta a recuperação, recupera-se o zagueiro Nildo. E é escanteio para o São Paulo. Deu uma vacilada ali agora o zagueiro, ó, e aí ele corre atrás, né? Para se recuperar. Tentou de todo jeito ali evitar a saída pela linha de fundo, não deu. Escanteio para o time do São Paulo. Bola do Souza com muita força. Participe da sessão Intergol. Que título estadual de 2006 você gostaria de rever nos canais Premier? Santos decidindo. O Campeonato Paulista foi por pontos corridos, né? O Santos na A, o Cruzeiro na B contra o Ipatinga, o Grêmio na C. No Grenal vai dando a opção B. Cruzeiro 40%. O Grêmio em segundo com 35%. O Santos em primeiro com 25%. A opção vencedora nos canais Premier. Depois a reapresentação dos jogos decisivos, né, dos estaduais do ano passado. Lateral para a equipe do Náutico. Miranda colocou a bola para fora. Souza está voltando aí. Vai se arrumando ali o Hernanes. Sidney com a bola. Acosta. Sidney. Mais um arremesso para a equipe pernambucana. 1 para o Paraná, 0 Juventude. Já saiu um gol, portanto, nos jogos das 4 horas. Sidney. Esse é o Maurício. Levantou. Passou a bola pelo Souza. Passou também ali pelo Hamilton. Primeiros momentos do jogo. Primeiras observações do João Carlos Assunção. E o jogo começa como esperado. O São Paulo no campo de ataque. Em muitos momentos a gente vê 11 jogadores do Náutico na defesa. E o São Paulo tentando fazer alguma jogada de ataque, mas por enquanto com uma certa dificuldade. Eu, se fosse o Muricy Ramalho, teria colocado o Aloísio no lugar do Dagoberto. O Dagoberto é muito mais técnico, mas para mim não tem se encaixado tão bem como o Aloísio, que é um finalizador e que funciona também como pivô. Tá aí o Daniel, você viu ali, ele fez a falta no Richarlison. São Paulo já bateu. Breno. Hernanes.
Passou a bola para o Souza, voltou para o Hernanes, está com o Souza de novo. Leandro ajeitou para o Souza, mas a bola agora é do Náutico. Toninho. Tocou mal na bola o Toninho. Jorge Wagner. Dagoberto. Sidney cortou ali. Sai jogando. Ainda Sidney. Manda a bola na frente para o Maurício. Não deu. Ali pertinho da Cleide Mari, assistente número 2. Saiu a bola, é lateral para o tricolor. Daí o Rogério Ceni, que não toma um gol de falta há 134 partidas. Ele que faz tantos gols de falta, não toma um de falta desde agosto de 2005. São Paulo jogava contra o Figueirense e o Michel Bastos fez um gol de falta no Rogério Ceni. Levantamento do Borges. E aí o toque de cabeça para fora. Chegou ali o número 8, Wagner. E por falar em Rogério Ceni, para mim ele foi o principal responsável pelo empate do São Paulo contra o Figueirense, que classificou o time para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O São Paulo pega o Boca Juniors. E para mim o Rogério Ceni deveria ser goleiro da seleção brasileira, o titular da seleção do Dunga. Escanteio para o São Paulo, vai bater Souza. 0 a 0 no Morumbi. São Paulo está lá dentro. Souza levantou, ela faz a curva. O jogador Daniel salvou em cima da linha. A bola desviada de cabeça, você está revendo, ó. O goleiro não pôde fazer nada, foi o Borges que desviou. E o Daniel estava em cima da linha. Impressionante esse lance, hein, ó. Por esse ângulo aí, ó. A bola bate ali no estômago, né, do Daniel. 0 a 0. Está jogando o São Paulo com o Hernanes. Passamos de 10 minutos. Bateu na bola lá o Hamilton Souza. Tentou fazer a ligação com Jorge Wagner. Saiu a bola. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Telefônica, assine Duo, Speed mais ligações locais sem limite. Ainda hoje, Flamengo e Goiás, logo após São Paulo e Náutico, exclusivo no Premier Futebol Clube. A gente conhece o Muricy, né, aqui de São Paulo, né, Denizê? A gente está vendo agora o Roberto Fernandes, parece muito mais calmo o Roberto Fernandes do que o Muricy. Também para ser mais calmo que o Muricy durante o jogo não precisa muita coisa, né, Denizê? Isso é verdade. Mas ele estava bastante nervoso no começo aqui, gritando bastante com os jogadores. O Roberto Fernandes deu uma acalmada. Mas o Muricy é sempre muito agitado. São Paulo pode estar vencendo de 2, 3, que ele não para um minuto mesmo. Não para não. Joga junto. André Dias. 0 a 0 também Atlético Mineiro e Botafogo lá em Belo Horizonte. O Borges agora caiu para tentar cavar uma falta. O árbitro deu toque do Borges. Quando ele caiu, ele colocou a mão na bola. Veja o lance. Tentou cavar uma falta ali o Borges, depois colocou a mão na bola. Falta para o Náutico bater. Tá na bola, Toninho. Toninho, que já tomou um cartão amarelo, bateu esta falta, levantou lá para frente. Tranquilidade para o Rogério Ceni. São Paulo que vai pegar o Boca Juniors na próxima fase da Copa Sul-Americana, né? O jogo não será em La Bombonera, será em Salta, no norte da Argentina. Jorge Wagner, aliás, Miranda. Richarlison recebe ali pelo meio. E arriscar um lançamento. Teve que tocar na frente. Foi deslocado ali o Richarlison pelo número 10, que é o Willy Carlos. Falta marcada contra o Náutico. Paraná vai fazendo 1 a 0 no Juventude. Figueirense e Palmeiras está 0 a 0. O Figueirense que não vence há 6 jogos. 4 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa Sul-Americana. Dirigido pelo Mário Sérgio, né? E o comentário é muito forte aqui em São Paulo, depois da queda do Carpegiani, que o Mário Sérgio seria o primeiro da lista a ser consultado pelo Corinthians. O Mário que já foi treinador do Corinthians, né? Na década 90. André Dias. Aí o Breno. Richarlison. Voltando a bola para o Breno. São Paulo não está em câmera lenta não, João? Dá impressão, não dá?
Eu estou com essa impressão. São Paulo ataca bastante o time do Náutico. O Náutico joga com os 11 jogadores no seu campo de defesa, mas o São Paulo com dificuldades, por enquanto, para construir jogadas. Mas está chegando. Olha o Borges ali pelo meio, ó. Boa bola para o Souza. Ajeitou, disparou. A bola bateu no Leandro. Souza chutou e a bola bateu no companheiro dele, no Leandro. Daniel. Lançamento lá para o Maurício. Rogério Ceni com o peito. Torcida gostou. Torcida do São Paulo. Richarlison. Olha só. Ele foi fazer um lançamento e acertou o Jorge Wagner. Em menos de um minuto, jogadores do São Paulo acertando o próprio companheiro. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Visa, porque a vida é agora. Você viu lá a jogada do Rogério Ceni, né? Todo o talento do Rogério, não só para defender, mas também para sair jogando. Com os pés, com a cabeça, com o peito. Jorge Wagner. 0-0 aqui no Morumbi. Mais um gol, hein? Vamos ver de quem é. Paraná faz 2-0 no Juventude. Wesley contra. Paraná 2, Juventude 0. Levantamento para a área. Tirou dali o zagueiro. O goleiro do Náutico, Eduardo, ficou reclamando uma falta lá no zagueiro. Leandro. Jorge Wagner. Se enroscou ali com a marcação. Tira dali o Everaldo. Aí a bola acompanhada ali pelo Maurício. Não saiu, mas houve uma falta do Miranda. Pelo menos o Wagner Tardelli viu a falta e marcou. 15 minutos de jogo. A gente está revendo aqui o lance, ó. O Miranda empurrou o Maurício. Falta já batida pelo time pernambucano. O Timbu pernambucano. Toca na bola o Acosta e toca errado. Coloca pela lateral. Vamos ver o primeiro gol do Paraná com a narração do Linhares Júnior. Primeiro tempo 0-0. O Dorival Brito em Curitiba. Olha a bola, Beto desviou na trave. 1-0 para o Paraná, mas já saiu o segundo. Depois a gente mostra o segundo gol do Paraná lá no Dorival de Brito, na Vila Capanema, em Curitiba. André Dias só na proteção ali. Está com ele ali o Hamilton. André Dias coloca a bola para o meio. Hernanes tentou desviar de cabeça. Esse que domina é o Eli Carlos. Lá na direita para o Sidney. E a bola vai embora. João, 16 minutos do primeiro tempo. E um dos problemas que o São Paulo enfrenta em campo, o Jorge Wagner e o Souza deveriam aproveitar mais as laterais do gramado para criar jogadas. O São Paulo tenta muito jogar pelo meio e aí encontra dificuldades. Vamos ver se agora pela lateral o São Paulo consegue fazer alguma coisa. Souza vai afunilando ali, o Everaldo estava na jogada e o Wagner Tardelli marcou a falta e a galera já está pedindo o Rogério Ceni. Rogério não vai não. Veja o lance aí do Souza e a chegada na falta cometida pelo Everaldo. Tem mais um gol, hein? Palmeiras faz 1-0, Valdívia. Palmeiras 1, Figueirense 0, lá em Floripa. Falta para o São Paulo e desta vez o Rogério não foi. Tá aí o goleiro Eduardo. Jorge Wagner, Hernanes e o Richarlison estão ali engatilhados. Aqui mais, aqui para baixo o Richarlison, Jorge Wagner ali perto da bola e o Hernanes. Vamos ver. Eles devem ter treinado isso aí. É o Hernanes que bate mal. Tem sobra. Tentou bater o Souza, chegou meio preocupado na bola. Tira dali o Onildo. E se treinaram essa jogada, treinaram mal. Ou até treinaram bem, mas executaram mal, né, João? Pode ser também. Pode ser. Outra possibilidade. Porque às vezes no treino dá tudo certo. No jogo, não. Vai lá o goleiro Eduardo. Foi meio estranho para a bola o goleiro Eduardo, meio com medo ali de se chocar com o Dagoberto. Souza. Jogada do Souza aqui para o Dagoberto. Souza está passando e a bola pode ser para ele, hein? Não foi. Dagoberto desarmado pelo Eli Carlos. Agora exagerou no individualismo o Dagoberto.
Daniel. Wagner. 0-0 aqui no Morumbi. Palmeiras vai derrotando o Figueirense 1-0. Paraná vai fazendo 2-0 no Juventude. De longe o Eli Carlos. Que bola perigosa do Eli Carlos. Finalização perigosíssima. Olha o banco aí. Vamos ver o segundo gol do Paraná. Vamos lá, Linhares Júnior. Arrumou para levantar Beto, Daniel Marques e Neguete, os zagueiros do Paraná lá na área. Aí o cruzamento. Passou. Olha só. 2-0 Paraná. André Dias. Miranda. Tentou o Borges lá na frente. Antecipação lá do Onildo. Fica a bola com o Wagner. Ainda o Wagner. Everaldo de primeira. Toque de cabeça do Richarlison. Jorge Wagner dominando. Aos 19 minutos do primeiro tempo aqui no Morumbi. Essa bola é para o Sidney. Olha, pode ser uma puxada boa do Náutico lá pela direita, hein? Sidney. O Acosta está chegando, ele vai levantar, levantou. Tá correndo aqui o Hamilton. Caiu o Hamilton, falta. Wagner Tardelli marcou uma falta do Souza no Hamilton. E o Sidney é um dos poucos jogadores, é o ala direito da equipe do Náutico, um dos poucos jogadores que vem rendendo bem na equipe de Recife. Ele foi mantido desde o início do ano e tem feito boas participações. E agora avançou com perigo no ataque do Náutico. O Náutico que pouco a pouco vai criando coragem e vai chegando perto do gol de São Paulo. Os zagueirões estão lá, do Náutico. Bola parada para a equipe pernambucana. 0-0 aqui no Morumbi, é o primeiro tempo. Sidney na bola. Nossa. Mas agora não deu. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Skol, tá na roda, tá redondo. Já já você vai ver o gol do Palmeiras, o gol do Valdívia, lá em Florianópolis. Figueirense vai caindo na classificação, 25 pontos, 14º colocado, não vence há 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, está perdendo em casa para o Palmeiras 1-0. Aí o Leandro consegue ficar com a bola ali na brecada em cima do Wagner. Jorge Wagner. Opa, houve falta do Borges. No Onildo, desentendimento Onildo Borges. A falta está marcada. Vamos ver o gol do Palmeiras. Palmeiras 1-0, Giovanni Martinello. Luiz Henrique com a bola, rolou. Valdívia bateu. Gol! Tá aí o gol do Valdívia de primeira. Palmeiras 1-0. Palmeiras nesse momento está chegando a 36 pontos. Está ultrapassando o Botafogo e também o Vasco. Neste momento o Palmeiras é o 3º colocado. O Vasco vai jogar às 18h10 em Recife com o Sport. O Botafogo está empatando com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte 0-0. Onildo. Desarmado ali o Onildo. Richarlison. Chocou-se ali com o Daniel. Daniel fica reclamando, ele é o capitão do time do Náutico. O árbitro marcou em cima ali o Wagner Tardelli. Esta falta contra o time pernambucano. Paraná vai vencendo o Juventude 2-0. Palmeiras 1-0 no Figueirense. 0-0 Atlético Mineiro e Botafogo. Hernanes. Pisou na bola. Tenta se recuperar o Hernanes. Apareceu ali o Toninho. Aliás, era o Acosta. Lançamento lá na frente. Tentando fazer a jogada com o Maurício. Chegou primeiro o Breno. Aí o Rogério. Sai jogando Miranda. Ainda hoje Flamengo e Goiás. Logo depois de São Paulo e Náutico. Exclusivo no Premier Futebol Clube. Esse é o Borges. Dagoberto. Borges não, Jorge Wagner. Agora bate na bola de primeira. Tira de lá o Toninho. Breno. Pressionado ali o Breno. E a bola foi tocada para fora pelo jogador do Náutico.
Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Vivo, escolha vantagem favorito, 1000 minutos todo mês. Lentamente vai chegando o São Paulo. Dagoberto. Com alguma liberdade agora pela esquerda ali o Dagoberto. Jorge Wagner ali pelo meio. Richarlison também está na parada. Deixou para o Jorge Wagner. Aí o Hernanes. O Náutico só cercando. Souza tocando para o Leandro. Ainda Leandro. Levantou. Cortou lá o Everaldo. Bateu a Milton. Jorge Wagner, sem querer, fez um passe ali para o Dagoberto. Fugindo ali pela esquerda o Dagoberto. Tocou no meio para o Souza. Chegou bem para cortar Toninho. Esse é o Acosta, o uruguaio. Tocou na bola aqui, buscando o jogo pela esquerda. Chegou por baixo o garoto Breno. E aí a bola colocada pela lateral. Náutico só aproveitou 33% dos pontos disputados neste Campeonato Brasileiro. Por isso a situação do Náutico não é boa. 18º colocado, 20 pontos. Náutico só tem 5 vitórias no campeonato, perdeu 10 vezes. Tá reclamando aí o Leandro. E quem está se destacando, Jota, no jogo nesse momento é justamente o Acosta, o uruguaio, que é um jogador canhoto. Ele é muito técnico, apesar de às vezes ser um pouco lento, consegue chegar ao ataque também, um excelente finalizador. Ele cadencia muito bem o jogo e tem feito isso. E o meio campo de São Paulo está com muita dificuldade de chegar ao campo de ataque. Por isso que eu insisto que o São Paulo deve explorar mais as laterais do gramado. O São Paulo não tem feito isso até agora, pelo menos nessa metade do primeiro tempo. O São Paulo jogou em marcha lenta. O São Paulo não encontra espaço para chegar ao gol do Náutico. E aí a tentativa lá do Jorge Wagner, na hora de colocar a bola na área, pegou muito mal. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Série especial estilo Sporting, para quem dirige por esporte. Bateu Eduardo. Miranda. Aí o Dagoberto. Daniel tocou na bola. Maurício. Fica a bola com a Acosta. Derrubado pelo Richarlison. Falta para a equipe do Náutico, que sentiu ali uma pancada, me parece, com a Acosta na dividida com o Richarlison. Veja o lance, ó. Tá marcada a falta para a equipe pernambucana. Mais um gol na rodada, hein? O Wesley de pênalti. Ele fez um contra, né? E agora de pênalti faz o gol do Juventude. Paraná 2, Juventude 1 em Curitiba. Vai direto, é? Sidney não tem barreira, hein? Sidney bateu. Que moral, hein, João? Rogério Ceni falou, não quero barreira. Também batendo desse jeito não precisava. O Rogério Ceni adivinhou, né? É, quando tira a barreira, aumenta a responsabilidade do batedor e não facilita em nada, né, João? Não. Dependendo do momento, do local onde fica a bola, às vezes até atrapalha para o jogador que cobra a falta. Até porque todos os batedores treinam, né, com barreira. Aí chega no jogo, o goleiro tira a barreira, perde a referência, né, o chutador. E aí tem um aspecto psicológico, como você falou, fica a pressão também maior aí pro jogador que vai cobrar a falta e de repente ele acaba fazendo uma dessas, como aconteceu com o jogador do Náutico. E também tem o outro lado, né? Quando o goleiro não quer barreira, de longe assim, e toma o gol. Aí, coitado do goleiro. Olha a falta aí, ó. Se bem que no caso do Rogério Ceni tem muito crédito. Tem. Desde 2005, agosto, que ele não toma gol de falta. Chegada do São Paulo ali com o Leandro. São Paulo pediu uma falta ali, o jogo está seguindo. Lá de trás, Toninho. Everaldo. Colocou na frente essa bola. Esse é o Hamilton. Opa, a bandeirinha lá do outro lado marcou o impedimento do Hamilton. O Wagner Tardelli confirmou. A Cleidimari, ou Cleidimari,
em Santa Catarina, marcou impedimento do Hamilton. Vai bater Breno. Borges. Volta a bola para o Breno e o Borges ficou no chão. Hein? Já se levantou. Aí a bola vem para o André Dias. 28 é o primeiro tempo. Tá aí o André. Bola para o Breno. Coloca na frente lá para o Borges. Marcado ali pelo Toninho. Boa bola no meio para o Souza. Travado pelo Hamilton. Sai jogando Sidney. Arriscou um lançamento, a bola desviou, acabou dando certo para o Náutico. Tá lá o Maurício. Tentando escapar do Miranda. Aí o Miranda, com toda a categoria que tem, tomou a bola do Maurício. Dagoberto. Richarlison. Lançamento para o Leandro. Dominou. Vai encarar o marcador. Passou pelo Eli Carlos. Coloca para dentro. Furada do Borges na hora de fazer o gol. Olha só. Jogada do Leandro. Borges fura na hora do toque final. E foi um lance impressionante, o principal momento do São Paulo no jogo, com praticamente 30 minutos de jogo. O Borges, que é um jogador que não é de perder um gol desses, ele até vinha rendendo bem e tem muita tranquilidade na finalização, mas a bola acabou passando e ele perdeu a grande chance do São Paulo até agora no jogo. O São Paulo que encontra muitas dificuldades diante do Náutico. Olha o lance de novo aí. Aí houve um choque, né, com o goleiro Eduardo. E o goleiro Eduardo está sendo atendido nesse momento. E o Roberto Fernandes aí já foi advertido pelo quarto árbitro, né, Denise? É porque agora há pouco eu vi o Roberto Fernandes quase dentro do campo. O quarto árbitro tá engraçado até a situação aqui, porque quando ele começa a andar para o lado do banco do São Paulo para advertir o Muricy, ele escuta o Roberto Fernandes gritando do outro lado, ele volta, então ele fica para lá e para cá, de um lado para o outro, que os técnicos aqui não estão dando sossego para ele não. Quarto árbitro no futebol brasileiro é uma dureza, viu? Trabalha tanto quanto aquele que corre os 90 minutos lá dentro. Porque controlar o treinador às vezes é até mais difícil do que controlar o jogador. Só é. André Dias. Bola para o Miranda. Olha, já passamos aí de 30. Nada de gol aqui no Morumbi. Palmeiras vai ganhando do Figueirense 1-0. Já mostramos o gol do Valdívia. Paraná vai derrotando o Juventude 2-1. Já mostramos os 3 gols. E lá em Belo Horizonte, 0-0, Atlético e Botafogo. Ah, o gol do Juventude a gente não mostrou ainda, é verdade. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gol do Wesley de pênalti. Olha o Richarlison recuando para o Rogério Ceni. Ainda hoje, Flamengo e Goiás. Logo depois de São Paulo e Náutico, exclusivo no Premier Futebol Clube. Flamengo que está aí tentando colocar os seus jogos em dia, né? No Campeonato Brasileiro. Jorge Wagner, como ele avançou bem ali pelo meio. São Paulo recupera com Dagoberto. Souza lá do outro lado agora. Está jogando pela ala direita, agora com liberdade. Colocou lá, tirou o Onildo. Mas pelo menos, Jota, uma boa jogada do São Paulo pelo meio. Isso até agora não tinha acontecido. O Jorge Wagner nesse lance foi muito bem. Olha, o Jorge Wagner tentou infiltrar essa bola para o Souza. Saiu o goleiro Eduardo. Mas nesse foi mal. Sidney. Logo mais às 18h10, Sport e Vasco, Flamengo e Goiás, exclusivo no Premier Futebol Clube, e América e Santos em Natal. São Paulo tem o Palmeiras quarta-feira no Palestra Itália. O Náutico joga quinta-feira em São Januário com o Vasco. Saiu o goleiro Eduardo, socou a bola o Eduardo. Achei que ele ia pegar. São Paulo com Leandro. Souza está entrando, ele joga atrás com Hernanes. Ajeitou, vai bater, disparou, a bola bateu no Dagoberto. Não, eu acho que bateu no Dagoberto. Ele está dando escanteio lá. Veja aí o Dagoberto. Escanteio para o São Paulo. Não, bateu no Onildo. Bateu não, o Onildo colocou corajosamente a cabeça na bola.
Escanteio para o São Paulo lá pela esquerda, 0-0 o primeiro tempo no Morumbi. Souza batendo. Desvio do Miranda. Daniel tirou de novo uma bola perigosíssima. E agora o árbitro manda tocar o jogo. São Paulo pedia pênalti no Miranda. Para mim não aconteceu nada. O Náutico aproveita para tentar fazer um contra-ataque. O Breno chega lá, protege. E temos mais um gol na rodada, hein? Atlético Mineiro faz 1-0 no Botafogo. Danilinho. 1-0 para o Galo, lá em Minas. A torcida agora está gritando aí o nome do árbitro. Gritando o nome do árbitro não, né? Tá ofendendo o árbitro. O Wagner Tardelli. Everaldo. Eli Carlos. Sidney. 0-0. Esse é o uruguaio Acosta. Tem 7 gols no campeonato. Tentou sair da marcação, tinha cobertura. A cobertura era do Miranda. Miranda que estava no lance lá que o São Paulo pediu pênalti. Aliás, é gozado, Jota. Aí o lance de novo. Para mim não foi pênalti. Por esse ângulo agora, ele dá o corte. E o Wagner Tardelli estava a 3 metros do lance. Muito perto. Eu não teria marcado pênalti. São Paulo tenta chegar lá pela esquerda. Daniel estava no lance, ele marcou uma falta no Daniel. É falta para o Náutico bater. E eu ia dizer, Jota, é gozado como o grito da torcida, não só aqui em São Paulo, mas em outros estados também, mudou. Agora é o árbitro que é ofendido. Antigamente a mãe do árbitro era ofendida, agora os gritos mudaram e as ofensas ficam para o árbitro. Afinal, são eles que erram. É verdade. Não as mães. É verdade. Mas nesse lance achei que acertou. E muitas delas nem estão mais aqui no planeta, né? Para se defender. É verdade. Mas nesse lance achei que o juiz acertou. Olha o São Paulo ali pelo meio com o Dagoberto. A bola bateu no Borges, hein? É, bateu no Borges. Vamos ver o gol do Juventude. Paraná 2, Juventude 1. Linhares Júnior. Beto acompanhou a jogada. Foi no combate, levou para o fundo o Marabá, bateu para trás. Daniel Marques meteu a mão na bola. E o árbitro estava ali perto, marca o pênalti para o Juventude. Wesley na bola, na perna direita, partiu, bateu. Gol! Tá aí o gol, portanto, do Wesley. Paraná 2-1 no Juventude. Esse é o Hamilton. Tentou dar o corte ali no Hernanes. Ainda Hamilton. Souza domina. Continua 0-0 aqui no Morumbi. Palmeiras 1-0 no Figueirense. Atlético Mineiro 1-0 no Botafogo. Paraná 2-1 no Juventude. Dagoberto. Boa jogada. Boa jogada. Olha o Dagoberto. Souza. Tá chegando Hernanes. Dagoberto aberto aqui pela direita. A bola nele. Não tão aberto assim. Leandro. Aí o Dagoberto. Leandro. Richarlison. Miranda. Passa ali curtinho para o Jorge Wagner. Lá no meio para o Souza. Daniel chegava. Toninho toca para o Daniel. Saída do Náutico. Daniel que no comecinho do jogo salvou em cima da linha do gol, né? Uma bola desviada pelo Borges. Chegada agora do Eli Carlos. Lá dentro para o Acosta. A assistente marcava impedimento. O jogo está seguindo. Segue o jogo. O árbitro não percebeu que a Cleide Mari estava marcando impedimento lá do Acosta. Esse é o Sidney. Rogério pegou. Participe da promoção Torcedor em Foco. Envie uma foto que mostre todo o seu amor pelo futebol, hein? Você confere o regulamento no www.pfc.tv. Mande a sua foto. Ela poderá aparecer nas transmissões do Premier, hein? Uma promoção muito bonita. E você participa, demonstrando todo o seu amor, toda a sua paixão pelo futebol e pelo seu clube de coração, né? Everaldo. Hamilton. E agora o São Paulo está chegando bem com o Leandro aqui pela direita. Chegou por baixo Hamilton na bola. Na bola. Eu achei que foi na bola.
Se não puder no futebol fazer um desarme desse, então, né? Assim entendeu também o Wagner Tardelli. Sidney. Acosta. Tá chegando ali o uruguaio. Enfiou para o Maurício. Arrumou lá dentro. Atenção, Sidney. Rogério. Rogério Ceni, quase saiu o gol do Náutico. Vem o Náutico de novo. Eli Carlos. Tá marcado impedimento agora do Acosta. Termina o primeiro tempo lá em Florianópolis. Figueirense 0, Palmeiras 1. Tá aí a Cleide Mari, que marcou impedimento aqui do Acosta, ó. Tá aí o lance. Veja o lance do Sidney chutando no peito do Rogério Ceni, olha lá. E eu dizia, o Sidney, um dos principais jogadores do Náutico, ele vem bem desde o início do campeonato, um jogador que tem rendido bastante, o São Paulo tem que ter uma especial atenção com ele. Em algumas finalizações ele acabou pecando bastante, mas ele está jogando muito bem pela ala direita, está conseguindo chegar ao campo de ataque e criou a principal chance do jogo, por enquanto, que foi a do Náutico. O Náutico, pouco a pouco, nos contra-ataques, vai criando oportunidades de gol. O São Paulo sem nenhuma criatividade, sem objetividade, faz uma partida muito fraca. O São Paulo em marcha lenta não consegue fazer gols. Aliás, o São Paulo marcou muito pouco nesse campeonato, também sofreu pouquíssimos gols. O São Paulo não é muito de gol nesse campeonato brasileiro, pelo menos. Goleiro Eduardo. Já a gente tem mais parciais para você da sessão Intergol. A Costa toca de primeira. Vamos ver a chegada do Náutico lá pela direita. O Acosta está se infiltrando. A bola passou por ele, cortou o Hernanes. Aí o Miranda. A Muricy sempre diz que o futebol do São Paulo não é um futebol bonito, sim competitivo. Vamos então apresentar uma parcial da sessão Intergol. Você vê aí então, ó. Olha o Muricy aí. Que título estadual do ano passado você quer ver nos canais Premier? O Santos na opção A, o Cruzeiro na B, o Grêmio na C. 39% na B, vai dando o Cruzeiro contra 35% do Grêmio na C. Na A, o Santos com 26%. Você vota pelo controle remoto, você aqui do Brasil, você de fora do Brasil, pelo site www.pfc.tv. E agora o Breno comete falta no uruguaio. E falta que pode ser boa para o Náutico, hein? Agora tem que colocar barreira. Jogadores do Náutico, a gente está revendo aqui o lance, foram para cima do árbitro para ele mostrar cartão para o Breno. Mas eu não achei que foi lance para cartão também. Veja aí o Rogério. Ele deu um empurrãozinho. Rogério insatisfeito ali acho que é com o árbitro. Ele, não sei. Com a barreira não pode ser porque ele vai formar agora. Ou reclamou com a defesa, né? Por essa falta cometida pelo Breno. Aí vai ficar a barreira do São Paulo. Hamilton tá querendo bater e o Sidney também. 0 a 0 aqui no Morumbi é o primeiro tempo. Segunda rodada do retorno. Tá sendo advertido ali o Roberto Fernandes agora pelo árbitro. Olha aí, ó. Foi só falar que ele estava tranquilinho no começo do jogo, né? Agora ele recebe uma dura do Wagner Tardelli, dele dizer, olha aí. É isso mesmo, não bastou o quarto árbitro, né? E continua ali, ó. Mais uma, mandou tirar. Falou ali pro Marcelo de Souza, que é o quarto árbitro. Tá aí o Roberto Fernandes. Forte ele é. Vamos ver essa falta para a equipe do Náutico. Sidney, Hamilton. Falta batida, Rogério pegou. Quem bateu foi o Hamilton. Sai jogando o Leandro. Mais um jogo que termina o primeiro tempo. Paraná 2, Juventude 1. Termina o primeiro tempo lá em Curitiba. Figueirense e Palmeiras já está no intervalo. 1 a 0 para o Palmeiras. Atlético Mineiro ainda em andamento. Primeiro tempo, Atlético 1, Botafogo 0. Jorge Wagner. Aí o Richarlison. Dagoberto. O árbitro já sinalizou ali para o quarto árbitro quanto ele vai pretender levar o jogo. 2 minutos. Bola tranquila para o goleiro Eduardo. 42. Vamos caminhando para 43 nesse primeiro tempo.
Veja aí no momento em que o árbitro Wagner Tardelli sinalizava 2 minutos. Bateu Eduardo. Acosta, não pegou. Subiu lá atrás, Miranda. Esse é o Breno. Souza. Derrubado pelo Eli Carlos. Foi o primeiro tempo que você esperava desse jogo, João? Não, eu esperava o São Paulo melhor do que o Náutico, o São Paulo pressionando bastante, explorando mais as laterais, o São Paulo se movimentando mais no meio campo, o Richarlison, por exemplo, e o Hernanes, os dois estão muito parados, e o Náutico pouco a pouco foi crescendo na partida. O São Paulo, pelo time que tem totais condições, não só de vencer a partida, mas de conseguir um placar até elástico. Mas o Náutico vem se apresentando muito bem, o setor defensivo funcionando bem, e nos contra-ataques foi mais perigoso. O Náutico poderia até estar vencendo essa partida por 1-0, que não seria um placar injusto. Aliás, a melhor chance de gol até agora foi criada pela equipe de Recife. Você está vendo ali, estava vendo ali o Jorge Wagner para bater. Veja ali a movimentação na área do Náutico. Wagner Tardelli vai apitar, vem bola para a área pernambucana. Primeiro tempo 0-0. Jorge Wagner levantou, tirou de lá o zagueiro Toninho. Leandro. Colocou na esquerda para o Dagoberto. A bola sofreu um desvio do Daniel. E aí o Onildo estourou essa bola, mandou pela lateral. Então o jogador do Náutico caído. O árbitro vai lá para ver o que é que está acontecendo ali com o número 10, Eli Carlos. E no São Paulo, jogadores como o Ilcinho, por exemplo, que já defendeu o time, o Reasco, que está contundido, o próprio Júnior, que está no banco de reservas, são jogadores que fazem muita falta, porque o São Paulo explorou pouco a lateral. A gente estava vendo o lance ali do Eli Carlos, foi um nocaute ali, né? A bola bateu no rosto do jogador do Náutico. Ele já se levantou, está meio atordoado ainda, mas está no jogo. Richarlison. Colocou na área. Subiu e cortou o Acosta. Essa bola está voltando. Foi lá o goleiro Eduardo. Vamos a 47. Vai terminar o primeiro tempo no Morumbi. São Paulo, quarta-feira, pega o Palmeiras no Palestra Itália, 9h30 da noite. Náutico vai a São Januário, quinta-feira, pegar o Vasco. O Vasco que não perde lá em São Januário há mais de 20 partidas. E o Náutico sabe disso, claro. Richarlison. Souza domina. Vamos para o último minuto desse primeiro tempo. Borges. Souza. Ligação lá na frente com o Leandro, marcado pelo Everaldo. Leandro com Souza. De novo Leandro. Lá no meio para o Hernanes. Rolou aqui para o Richarlison. Souza na direita. Leandro domina. Richarlison está se infiltrando. Souza na bola. Marcação do Náutico que deixa o São Paulo com essa dificuldade, né? Agora não, agora saiu a tabela. Souza chutou, a bola bateu no Wagner. Escanteio para o São Paulo. Fica bravo aí o Wagner, ó. Um jogo também de poucos escanteios. Vai bater Jorge Wagner para o São Paulo nesse finalzinho de primeiro tempo. Fechado, a bola faz a curva, pegou o goleiro Eduardo. Vai terminar o primeiro tempo, Sidney com a bola. Wagner Tardelli Azevedo apita, termina o primeiro tempo no Morumbi. 0-0 São Paulo e Náutico pelo Brasileirão 2007. A Denizê Teixeira já está no gramado aqui do Morumbi. Pois não, Denizê? Correto. Saber se temos alterações ou não. Pelo jeito não, né, Denizê? É, exatamente. Estava observando a movimentação dos times aqui, mas não deve ter movimentação, não deve ter mudança, não. Vou falar aqui com o Borges, saber o que o Muricy passou no intervalo, se tem alguma mudança na maneira dele jogar. Borges, o que foi que o técnico Muricy passou no intervalo para vocês? A gente trabalhar a bola e jogar mais organizadamente. A gente está, em alguns momentos a gente não está conseguindo trabalhar a bola e também está chegando só com um jogador dentro da área. Então os jogadores que vêm de trás têm que aproximar mais. Obrigada.
Os jogadores estão se reunindo aqui para aquela última conversa antes de começar o jogo. Pois é, João, aí o que o Borges relatou sobre o que o Muricy pretende, e a gente ouviu o Roberto Fernandes, né? No final do primeiro tempo, a Delize ouviu lá o Roberto, achando que o Náutico até foi bem, mas precisaria definir com um pouco mais de qualidade lá na frente. Tem razão, tanto o técnico do Náutico quanto o técnico do São Paulo também tem razão. O Muricy aconselhou certo o time, o São Paulo estava com muita dificuldade de chegar à área da equipe do Náutico. O Dagoberto ficava muito isolado na frente também, às vezes o Borges, e os jogadores de meio campo têm que chegar mais ao ataque. O Muricy instruiu muito bem o time para esse segundo tempo. Vamos ver se os jogadores assimilam. E continuo discordando da declaração do Borges na etapa inicial de que o São Paulo foi bem. Agora, o Muricy deve ter entendido diferente do Borges. Tanto é que conversou com os jogadores, o São Paulo tem que melhorar para a etapa final. Vai começar o segundo tempo no Morumbi. Vamos lá para o início do segundo tempo. Você está vendo aí o Toninho. Ele tomou cartão no comecinho do jogo, com 3 minutos, né? O número 4 tomou o cartão. Esse aí é o Nildo. E o árbitro Wagner Tardelli Azevedo apita e começa o segundo tempo no Morumbi. 0-0 São Paulo e Náutico. Segunda rodada do retorno Brasileirão 2007. Cortou lá atrás o Breno. Olha o Acosta, tira dali Miranda. Os dois times voltando sem alterações. Já está sem alterações, mas eu quero saber aqui do técnico Roberto Fernandes, como é que volta o Náutico? Olha, o Náutico a princípio não vai mudar aquilo que vinha sendo feito, precisa ter um pouco mais de atenção na movimentação, né, do São Paulo, que é uma equipe que gira muito o posicionamento aqui no ataque, e no momento que tiver a posse da bola, tentar agredir um pouquinho mais, dá para se fazer isso. Cada Jota. E agora tem uma falta ali do Dagoberto no Onildo, e o Dagoberto acabou sentindo. O Pato marcou a falta do Dagoberto, depois me parece que ele pisou em falso ali. Você viu ali a cara feia do Dagoberto, vamos ver de novo, ó. A cara feia por causa do problema, evidentemente. Olha aí, ó. E o Onildo, Jota, é um jogador que atua às vezes como zagueiro, às vezes como lateral, e chegou até a despertar interesse de alguns clubes brasileiros, como o Santos, o Cruzeiro e o Internacional. Richarlison, Leandro. A bola bateu no Wagner. Colocada para fora pelo próprio Leandro. Lateral para o Náutico. Lateral para a equipe pernambucana. Palmeiras 1-0 no Figueirense, Atlético Mineiro 1-0 no Botafogo, Paraná 3-1 no Juventude. Jogos das 4 horas neste domingo. Jorge Wagner, André Dias e o Rogério. Sai jogando aqui com o Miranda. Na frente para o Jorge Wagner. Borges lá pelo meio. Hernanes. Leandro. Falta agora do Wagner. 2 minutos do segundo tempo. Jorge Wagner atravessa essa bola, tenta colocá-la do outro lado e consegue. Breno. Aí vem a bola do zagueiro Breno. Toque de cabeça do Wagner. Ainda hoje, Flamengo e Goiás. Logo após São Paulo e Náutico, exclusivo no Premier Futebol Clube. Começou o segundo tempo lá em Belo Horizonte. Atlético 1, Botafogo 0 lá no Mineirão. Olha a movimentação ali do Miranda. Richarlison também está ali enfiado entre os zagueiros. Jorge Wagner bateu para dentro. Toque de cabeça lá do Acosta. Jorge Wagner. Agora bateu no Daniel. Richarlison. Olha a bola dele. Ele não queria fazer isso. Eu acho que ele queria colocar a bola na área. E quase que ele surpreende o goleiro. Olha aí, João. Bonita jogada, assustou o goleiro do Náutico, mas pelo menos o São Paulo começa esse segundo tempo chegando mais ao ataque. O São Paulo parece que entra com uma postura um pouco diferente daquela postura do primeiro tempo, que foi muito ruim. E o goleiro tocou nessa bola, hein? Eu achei que o goleiro deu um tapinha, mandando para escanteio. Achei que foi escanteio.
Tá chegando aqui o Richarlison, olha o São Paulo. Muita força. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. HSBC, use o Internet Banking e fique tranquilo. Daqui a pouquinho às 18h10, Sport e Vasco em Recife, Flamengo e Goiás no Maracanã, América e Santos em Natal. E aí a gente vai fechar a terceira rodada do segundo turno. A terceira não, a segunda rodada do segundo turno. Souza. Dagoberto não esperava uma bola lançada, eu acho que ele esperava no pé. Everaldo, Dagoberto, e a torcida do São Paulo fica irritada agora com a Cleide Ribeiro, que deu tiro de meta, ela queria escanteio. Eu também tive a impressão que a bola foi tocada por último pelo Everaldo, é ela. Foi tocada pelo jogador do Náutico. Foi escanteio claríssimo. Aí um erro da arbitragem, mas o escanteio foi claríssimo. Bateu o goleiro Eduardo. Acosta. O uruguaio Acosta coloca ali para a entrada da área. André Dias estufou o peito, matou a bola. Jorge Wagner sai jogando. Você viu que ele abriu os braços, né? Ninguém apareceu. Richarlison. Palmeiras continua ganhando do Figueirense lá em Floripa. Tá 1-0 para o Palmeiras. Gol do Valdívia. Figueirense que não vence há 6 jogos. 4 pelo Brasileiro, 2 pela Sul-Americana. André Dias. Aliás, tá fora, né, da Sul-Americana. Olha o André. Leandro. André Dias. Jorge Wagner. São Paulo encontrando muita dificuldade aqui no Morumbi diante do Náutico. De novo lá o André. Richarlison. Entre as pernas do Daniel, mas aí tinha a cobertura do Hamilton. Escanteio favorecendo a equipe do Morumbi. Olha a jogada que ele fez no Daniel, ó. Na sutileza, né? Aí o Hamilton colocou a bola para fora. Mais um escanteio para o São Paulo nesse segundo tempo. Já é o terceiro. Miranda ali com o Nilton. Levantamento para a área. Tirou a Costa. Esse uruguaio é alto, né? Souza de novo. Levantou. Subiu Everaldo. André Dias com ele. Foi lá o goleiro Eduardo. Vai fazer a reposição. Esse é o Everaldo. Ficou a bola com o Souza ali pelo meio. Toca mal na bola o Souza. Maurício, Hamilton. O Acosta lá pela esquerda. E o lançamento é aqui para o Sidney. Mas o Carlos Berkenbrock acabou marcando impedimento. Tá aí o assistente de Santa Catarina. Um pouquinho na frente estava o Sidney. Jorge Wagner. Começa a cantar mais alto aqui a torcida do São Paulo. Fez o corte ali o Nildo. Chega na bola o André Dias. O Acosta vai pressionar. O André recua para o Rogério. Temos mais uma parcial da sessão Intergol para você que está votando. Que título estadual do ano passado você quer rever no Premier? Santos na A, Cruzeiro na B. C é o Grêmio. Continua dando a B, hein? Continua dando o Cruzeiro. O Grêmio na C com 35%. E o Santos na A. Levantamento do Richarlison. Pegou o Eduardo. Repõe o goleiro. André Dias. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Telefônica, assine Duo, Speed mais ligações locais sem limite. Bola mal tocada lá pelo Richarlison. Chegou Leandro e o Hamilton vai tomar cartão agora, hein? Olha lá, desentendido. O Souza acabou atingindo o árbitro. Souza, mas sem querer, né? Acabou atingindo ali o árbitro, o Wagner Tardelli, sem querer, no movimento de braço. E o cartão vai sair para o Hamilton. E o tempo esquentou ali, João, ó.
E que atingiu o árbitro, atingiu, mas realmente você falou muito bem, foi sem querer. Aí o lance. A falta do Hamilton, olha aí, ó. Lance para cartão. Olha só. Mas de qualquer jeito o Souza também merece cartão. Expulsou, é? Tá expulso o Hamilton? Expulsou sim. Ele expulsa o lateral do Náutico. Olha a pressão ali para cima do Wagner Tardelli. Tá fora mesmo. Olha, tirou o cartão vermelho. O Acosta que tá na frente dele, hein? O Acosta que estava na frente dele. É o Acosta, porque quem fez a falta foi o Hamilton. Tá expulso o uruguaio. Só se ele falou alguma coisa, porque esse foi ele o lance, que fez a falta. Acho que ele vai mostrar o amarelo para o Hamilton. É o Acosta, sim. E aí o Acosta, porque deve ter ofendido o árbitro. O uruguaio tá indo embora, ó. Expulso com 9 minutos do segundo tempo, o uruguaio Acosta. Agora resta saber se saiu o cartão para o Hamilton, que cometeu a falta. Porque quando o Hamilton cometeu a falta, o árbitro foi lá para mostrar o cartão para o Hamilton. Jorge Wagner. Precisa saber também se o Souza pediu desculpas para o árbitro, né? Foi sem querer, mas seria elegante de repente pedir desculpas, né? Seria, mas de qualquer jeito o Souza entrou também nessa confusão, saiu o cartão amarelo aí para o Hamilton, a gente percebe. Só que o Souza entrou também empurrando. Eu teria dado cartão amarelo também para o Souza, não por causa do lance com o juiz, com o Wagner Tardelli, porque foi involuntário. Mas ele entrou também empurrando lá no meio da confusão. Eu teria dado cartão amarelo para os dois. E em relação à expulsão do jogador uruguaio, eu não sei o que aconteceu, ele deve ter reclamado bastante. O Hamilton recebeu o cartão amarelo, sim. Olha aí, o Acosta, quando deixou o campo ali, teve dificuldades também ali, teve problemas. Não sei se provocou a torcida do São Paulo. E tem mais um gol na rodada. Figueirense empata lá com o Jean Carlos. Figueirense 1, Palmeiras 1. Daqui a pouco nós temos uma imagem também para mostrar aí do Souza. Olha o Hernanes tocando a bola para o Breno. Borges! Dagoberto! Gol! Dagoberto para o São Paulo. 11 minutos, segundo tempo. O Náutico perdeu o seu Acosta uruguaio. E 2 minutos depois, uma bola passada lá pelo Breno para o Borges. O goleiro defendeu. E o Dagoberto pegou de primeira. São Paulo 1, Náutico 0. O Náutico se desconcentrou com a expulsão do Acosta, aquela confusão toda no meio-campo. O Hamilton recebendo o cartão amarelo. E aí o São Paulo foi para o campo de ataque, tem a vantagem agora de ter um atleta a mais em campo. E o Dagoberto conseguiu fazer 1-0 para a equipe do Tricolor. São Paulo faz 1-0 e o Náutico vai se perdendo dentro de campo. Mas mesmo o São Paulo tendo marcado um gol agora com um atleta a mais, com essa vantagem, o Náutico desconcentrado, o São Paulo já tinha entrado com uma postura um pouco diferente no segundo tempo do que tinha entrado na etapa inicial. O São Paulo no segundo tempo estava um pouco melhor dentro de campo, pelo menos um pouco mais ofensivo. E agora faz um gol, se aproveitando talvez do descuido do Náutico, ainda preocupado com a expulsão do Acosta. São Paulo 1-0. Desculpa, foi o terceiro gol do Dagoberto com a camisa do São Paulo. Ele que queria muito fazer um gol para comemorar a gravidez, né, da Thaísa, a namorada dele, Dagoberto que vai ser pai. E daqui a pouco o Aloysio estava no aquecimento aqui ao lado do Muricy. Ele deve entrar em campo daqui a pouquinho. Souza com a bola. Daqui a pouco aquele lance que a gente prometeu do Souza na expulsão do Acosta. Tirou de lá o Toninho. Bola passou pelo Miranda. André Dias. Recuando lá para o Rogério. O torcedor do São Paulo estava comemorando tanto aqui o gol que nem percebeu no placar eletrônico para comemorar também o gol de empate do Figueirense. Figueirense 1, Palmeiras 1. Jorge Wagner. Esse é o Richarlison. Souza. Náutico com 1 a menos. Falta do Onildo.
Souza bateu para o Jorge Wagner. Souza agora pelo meio. Escapou do primeiro, escapa do segundo. Tentava passar pelo Daniel. Sidney. Onildo. Sidney. Matou errado. Recupera o São Paulo, Jorge Wagner. Hernanes. Tentou o Dagoberto lá pelo lado direito. De primeira para o Breno. Leandro. Dagoberto. Souza para o Dagoberto. Devolveu para o Souza. Brigou pela bola e perdeu para o Eli Carlos. Ainda Eli Carlos. Com ele o Hernanes. Lateral. Jota, mudança no Náutico. Vai entrar o Marcelinho com a camisa 16 e sai o Maurício com a 9. E aqui a gente tem o lance aqui agora, ó. O Acosta dá um empurrão no Souza. O Souza vai para o chão. Na frente do árbitro. Talvez por isso até o cartão vermelho pro Acosta. Não sei, João. Talvez tenha sido isso. A gente tá vendo aí o Marcelinho que entra no lugar do Maurício. O quarto árbitro aqui, ele disse assim que ele acreditava que fosse isso também. O Acosta empurrou o Souza, que acabou empurrando o árbitro. Olha o Breno ajeitando para o Souza de trás. Vai colocar essa bola na esquerda para o Richarlison. Tá chegando ali o Jorge Wagner. A bola no meio para o Hernanes. São Paulo vai trocando passes ali. Souza na direita. Bola para o Leandro. Levantou para a área. Tá valendo ainda. Tira de lá o Eduardo. Souza pega o rebote. Leandro. Cortou bem agora o Everaldo. 15 minutos é o segundo tempo aqui no Morumbi. Matou errado ali o Hernanes. Acabou dando certo, né? Dagoberto com ela. Hernanes. Aparece por ali o André Dias. São Paulo faz o seu gol. Fez o seu gol com 11 minutos. O Náutico perdeu o uruguaio Acosta com 9 minutos. Jorge Wagner. Dagoberto. São Paulo vai lentamente se aproximando da área do Náutico. Richarlison. Agora se distanciou de novo. Hernanes. Refletores acesos aqui no Morumbi. André Dias. Souza. Levantou para o André Dias. Bateu na bola. Para tirar dali o Toninho. São Paulo com a bola de novo. Souza. Jorge Wagner. Enfiou para o Borges. Conseguiu dominar. Boa bola para o Dagoberto. Bateu cruzado. Pegou o Eduardo. Bem tramada essa jogada do São Paulo. Chega na bola Breno. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Visa, porque a vida é agora. Você viu de novo ali a defesa do Eduardo na finalização do Dagoberto. Daqui a pouco a gente vai ver o gol de empate do Figueirense lá em Florianópolis. Figueirense 1, Palmeiras 1 e tem mais um gol na rodada. Túlio empata para o Botafogo lá em Belo Horizonte. 1-1. Escapada boa do Borges. Escapou do Onildo. Chega no fundo. Tocou atrás Richarlison. Vai fazer o levantamento. Pênalti. Pênalti do Hamilton. Está marcando o Wagner Tardelli. O pênalti do Hamilton. Ali na pequena área. Pênalti para o São Paulo. Os jogadores do Náutico, agora você está vendo, estão rodeando ali o Wagner Tardelli. Vamos ver o lance, ó. O Hamilton chega. E aí o árbitro marcou o pênalti. Era o Dagoberto que estava na jogada, né? Olha aí, ó. Um lance bastante complicado, mas para mim ele levou um ligeiro empurrão, talvez até tenha valorizado um pouco, só que eu teria dado pênalti sim. Agora o Náutico vai reclamar bastante da arbitragem. A gente tem aí o lance de novo. Era o Souza, né, João? Agora tem um detalhe, o Hamilton já tem cartão amarelo, hein? Tem amarelo.
Tem cartão amarelo, mas pelo jeito não vai receber o vermelho. E o Acosta deve ter sido expulso mesmo por causa daquele lance, o empurrão que ele deu no Souza. E vai ser expulso, né? Não, Sidney, ele está mostrando para o Sidney. Eu vi por reclamação, talvez. Jogada, Eu vi o pênalti do Hamilton. Só se por reclamação o Sidney está sendo premiado agora aí com o amarelinho. E é o Rogério Ceni que vai bater o pênalti. Ou o árbitro não quer tirar mais um do Náutico e fala, vou mostrar para outro aqui por reclamação. Também é uma possibilidade, pela experiência do Wagner Tardelli. Pênalti para o Rogério bater. 19 minutos é o segundo tempo. São Paulo pode fazer 2-0. É goleiro contra goleiro. O árbitro continua divertindo ali o Wagner, jogador do Náutico. Tá aí o Rogério Ceni. Ele tem 30 gols marcados de pênalti. Tá aí o goleiro Eduardo. Vai autorizar o Wagner Tardelli. São Paulo 1-0. Vai apitar. Ele continua divertindo ali. Agora sim. Tá valendo agora. Rogério Ceni para bater. O goleiro do Náutico é grandão, hein? Rogério Ceni bateu! Gol! Rogério! Eduardo ainda tocou na bola. São Paulo faz 2-0 no Náutico com 20 minutos do segundo tempo. E dizem que pênalti bem batido é aquele que entra. Esse entrou, o Rogério Ceni está de parabéns, mais um gol aí fazendo para o São Paulo. São Paulo faz 2-0. São Paulo diferente no segundo tempo. O Náutico agora completamente perdido. A equipe de Recife se desestruturou com a expulsão do Acosta e depois disso não conseguiu se recuperar. O São Paulo domina amplamente a partida e o Dagoberto faz um excelente segundo tempo. Quinto gol do Rogério Ceni neste Campeonato Brasileiro. Aliás, Jota, pois não, João. Eu ia falar que antes de o Dagoberto marcar o gol, momentos antes de ele marcar o gol, eu ia pedir a substituição dele pelo Aloysio. Eu achava que o Aloysio deveria entrar. O Muricy acertou, não colocou o Aloysio, o Dagoberto marcou o gol e o São Paulo melhorou bastante. O Dagoberto está muito presente no jogo, atuando pelo setor esquerdo do ataque do São Paulo. O São Paulo criando muita chance de gol e pode agora conseguir uma goleada diante do Náutico. Mudança no Náutico, saiu o Hamilton com a camisa 6, entrou o Geraldo com a 15. Foi o gol de número 76 do Rogério Ceni na carreira. Olha o Jorge Wagner para bater o escanteio. Coloca lá dentro. Socou a bola, Eduardo. Souza deu uma ajeitada aqui para o Dagoberto. Jorge Wagner. Vai lá o goleiro de novo, tira de lá. Toca na bola Sidney. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Skol, tá na roda, tá redondo. Já já você vai ver o gol de empate do Figueirense lá. Figueirense 1, Palmeiras 1, em Florianópolis. Gol do Jean Carlos. Jorge Wagner. Domina a bola. Toca para o Dagoberto. O jogo foi dificílimo para o São Paulo no primeiro tempo. Está bem diferente no segundo. O Náutico perdeu o uruguaio Acosta com 9 minutos, expulso. E agora está marcado impedimento aí. Vamos ver então o gol de empate do Figueirense, narração do Giovanni Martinello. Carlinhos, lançamento feito, a bola passou, tá valendo o empate, Jean Carlos, gol! Foi marcado impedimento aqui pelo Carlos Berkenbrock. Impedimento que aconteceu, né? Você acompanhou. Sai jogando São Paulo com Hernanes. Já está na história do confronto entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. Foram 11 jogos, 5 vitórias para o São Paulo, 4 empates, 2 vitórias para o Náutico e a média de gols por partida é de 3,1. Chega na bola Richarlison. São Paulo 2-0 aqui no Morumbi. Dagoberto. Desarmado ali o Dagoberto. Atlético Mineiro e Botafogo está 1-1. Está marcado impedimento de novo. E outra vez do Marcelinho. Está aí o assistente marcando impedimento do atacante do Náutico. E os dois impedimentos foram muito bem marcados.
Olha aí, ó, mais uma vez trabalhou bem aqui o Carlos Berkenbrock, Santa Catarina. São Paulo vai mexer, já a informação da Delizé, a torcida tá cantando, tá comemorando. São Paulo 2-0 no Náutico. O primeiro turno foi 1-0 para o Náutico lá nos aflitos. Quem vai para o jogo, Delizé? Então vai entrar o Hugo com a camisa 11 e sai o Leandro com a 9. Primeira mexida do Muricy com 24 minutos do segundo tempo. Hugo prontinho para entrar. E uma boa alteração do Muricy. O Hugo entra agora com novo fôlego aqui para defender o São Paulo. É um jogador ofensivo, tem um drible curto, sabe armar jogadas pela esquerda em velocidade e pode dar uma outra movimentação para o São Paulo. O São Paulo que já está bem na partida, faz 2-0, mas é indicação de que o Muricy quer mais gols. O São Paulo pode conseguir mais gols. O Náutico está muito fragilizado, completamente perdido depois da expulsão do Acosta, depois do primeiro gol do São Paulo marcado pelo Dagoberto. O São Paulo vai crescendo na partida e ataca principalmente pelo setor esquerdo. É isso mesmo, depois do Borges, que tem 10 gols na temporada pelo São Paulo, o Hugo fez 9 gols. A média dele em 39 jogos pelo São Paulo é de 0,23. Souza com a bola. Olha o Breno lá pela direita. Souza de primeira. Devolução para ele. Ficou pedindo falta. O árbitro manda tocar o jogo. Souza está caído. Antecipação aí do André Dias. Jorge Wagner. Hugo. Tá fresquinho no jogo. O Hugo entrou agora. Mandou a bola para o Richarlison. Muita força ou não? Saiu a bola lá. Vamos ver o gol de empate do Botafogo lá em Belo Horizonte. Marcos Leandro. Juninho tomou muita distância. Vai para a corrida. O Juninho deixou. Lúcio Flávio. Levantamento para a área. Gol! Gol! Botafogo empatou. Atlético Mineiro e Botafogo 1-1 no Mineirão. Botafogo empatando vai a 35 pontos. Cruzeiro é o segundo colocado com 38. O Vasco tem 34. O Vasco joga 18-10 em Recife com o Sport. O Atlético Mineiro está empatando. O Atlético Mineiro está indo a 29. 10º colocado. Agora sim, Jota, o Aloísio vai entrar no São Paulo com a camisa 14 e vai sair o Borges com a 17. Jorge Wagner, Hugo. Tentando sair ali da marcação do Wagner. Souza tocou atrás para o Miranda. Lá do outro lado para o Breno. Ainda hoje, Flamengo e Goiás. Exclusivo no Premier Futebol Clube. Daqui a pouquinho, logo depois de São Paulo e Náutico. Dagoberto. Hugo. Bola para o Jorge Wagner. Muita força nessa bola do Hugo. Mas o Jorge Wagner está tranquilo aqui para ficar com ela. Vai avançando, vai fazendo ali a aproximação. Olha o Borges. Bola para dentro. Desviou. Escanteio para o São Paulo, hein? O Hugo estava ali na pequena área, brigando por essa bola. Olha aí, mas foi o zagueiro que bateu e o goleiro ainda deu um tapa. E foi a última participação do Borges na partida, né? Olha ele aí, saindo, já informou a Delizé para a entrada do Aloísio. E o Borges não fez uma grande partida, principalmente no primeiro tempo, não se saiu bem, mas acertou o Muricy ao deixar o Dagoberto em campo e colocar o Aloísio tirando o Borges. O Aloísio já vai para a área. Jorge Wagner para bater o escanteio. São Paulo 2-0. Hugo! 27 minutos do segundo tempo. Escanteio batido. Hugo apareceu ali na pequena área. Desviou do goleiro. E o São Paulo faz 3-0 no Náutico. E como eu dizia, o Hugo é um jogador muito ofensivo. O Náutico agora completamente desmontado. O São Paulo tem tudo para conseguir uma goleada aqui no Morumbi. Consegue marcar o terceiro gol. Uma boa jogada do Hugo. São Paulo faz 3-0. Se continuar pressionando, tem tempo para conseguir pelo menos um quarto, um quinto gol. O São Paulo que não marcou muitos gols nesse campeonato.
Chega o São Paulo agora a 27 gols marcados. O próprio Náutico já marcou 28 na zona de rebaixamento. Ainda tem um gol a mais do que o São Paulo. Mas a defesa do São Paulo incrível. Sofreu apenas 7 gols e hoje ainda não sofreu nenhum. São 7 gols em 20 jogos. Hoje o 21º jogo do São Paulo e apenas 7 gols sofridos. Uma marca realmente inacreditável. É o segundo gol do Hugo pelo Campeonato Brasileiro deste ano e o 10º na temporada pelo São Paulo. Agora ele se iguala à marca do Borges com 10 gols na temporada com a camisa do São Paulo. Richarlison de longe arriscou, travado ali pelo Toninho. Dominou, bateu! Gol! Aloísio, ele acabou de entrar no jogo. Aloísio! 2 minutos depois do gol do Hugo, Aloísio faz o 4º para o São Paulo no Morumbi. Que gol bonito, hein? E o Aloísio é um excelente jogador, é um jogador de área, que sabe jogar também como pivô. Ele acabou de entrar, marcou o 4º gol do São Paulo, que mostra que o Muricy acertou na substituição, a saída do Borges, a entrada do Aloísio, também ter colocado o Hugo dentro de campo. O São Paulo ficou ainda mais ofensivo, chega ao seu 4º gol. O São Paulo vai conseguindo uma bela goleada diante do Náutico, 4-0. E no segundo tempo, uma atuação brilhante do São Paulo, principalmente depois da expulsão do Acosta. É claro que isso desmontou a equipe do Náutico, mas o São Paulo tem condições de marcar mais gols. Não pode ficar dando olé como pede a torcida. Tem que ir para o ataque e ser efetivo, fazer boas jogadas e ser objetivo para marcar um 5º, 6º gol. O São Paulo faz um belo segundo tempo. Segundo gol do Aloísio no Campeonato Brasileiro e vai entrar o Júnior já no São Paulo. Mais um gol na rodada. Max faz o segundo do Palmeiras lá em Florianópolis. Palmeiras 2, Figueirense 1. Gol do Max. Richarlison. O Breno arriscou ir para a bola, mas o Everaldo está ali na proteção. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Vivo. Escolha vantagem favorito. 1000 minutos todo mês. Lançamento equivocado. Lateral para a equipe do São Paulo. A Denizia já disse que o Júnior vai para o jogo. Olha ele aí. Ele vai entrar e sai o Miranda com a camisa 5. Entra Júnior com a 6. Muricy, portanto, faz a terceira alteração no time do São Paulo. Já entraram Hugo, que fez gol, Aloísio, que fez gol, e agora o Júnior vai para o jogo. O que deixa o São Paulo ainda mais ofensivo e mostra que o Muricy quer exatamente isso, que o time marque mais gols. Ele é um técnico que está satisfeito, é claro, com o resultado de 4-0, mais 3 pontos para o São Paulo. O São Paulo faz o dever de casa, mas tem condições de conseguir uma goleada ainda maior diante do Náutico. Hugo. Richarlison. Lá no meio para o Aloísio. Richarlison bateu a bola no Aloísio. Jorge Wagner com Dagoberto. O torcedor do São Paulo está fazendo o olé. Náutico com 10 jogadores desde os 9 minutos desse segundo tempo, na expulsão do uruguaio Acosta. Está jogando o Geraldo. Esse é o Everaldo. Náutico tenta. Quer dizer, o Rogério Ceni no segundo tempo só fez uma coisa, o Rogério Ceni. Não, duas ele fez. Fez o gol de pênalti e uma defesa fácil, uma bola que foi levantada lá para a pequena área. Tá com a bola o Náutico. Esse é o Geraldo. Breno ali na frente dele. Ele tocou para tentar fazer uma tabela. Volta a bola para ele. Ainda Geraldo. Quinta-feira o Náutico joga em São Januário. 8h30 da noite. Pega o Vasco. Jogada do Toninho. André Dias. Tá chegando ali o Marcelinho. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Série especial estilo Sporting. Para quem dirige por esporte. E agora o Júnior vai ser autorizado a entrar. A torcida grita o nome dele. Tá aí o Júnior entrando. Saída do Miranda. Ele entra agora com 33 minutos. Daqui a pouco vamos mostrar o segundo gol do Palmeiras lá em Florianópolis.
Palmeiras está chegando a 36 pontos. Neste momento é o terceiro colocado. Vem a bola para o Júnior. São Paulo mais líder do que nunca. Tem 44 pontos com esta vitória aqui sobre o Náutico. Breno. Aí o Dagoberto. Quarta-feira vai ferver o Palestra Itália, 9h30 da noite. Clássico de muita história. Palmeiras e São Paulo. Pela terceira rodada do segundo turno do Brasileirão. Richarlison. Dagoberto. Daqui a pouco mais uma alteração no jogo. Já a informação da Derizê. Dessa vez do Roberto Fernandes. E só poderia ser dele, né? Porque o Muricy já fez as 3 do São Paulo. Souza. Cortou Daniel. Náutico penúltimo colocado, 20 pontos. Abaixo do Náutico, o Juventude, que está perdendo para o Paraná 3-1. O penúltimo colocado com 17. O Náutico antepenúltimo. O América joga com o Santos daqui a pouco, é o último com 10. E aí o 17º é o Flamengo, jogos a menos. 21 pontos tem o Flamengo. O Flamengo joga com o Goiás daqui a pouco. Jogo exclusivo do Premier Futebol Clube. Jota no Náutico vai entrar o Marcelo Silva com a camisa 17. Vai sair o Sidney com a 2. Obrigado, Derizê. Está aí a informação. Mas ainda não entrou o Marcelo Silva, porque a bola ainda não saiu. Saiu agora. Não, não saiu não. Foi isso. Olha o Hernanes. Bola para o Júnior. Passamos de 35. O torcedor do São Paulo nesse momento cansou de comemorar. Está quietinho aqui. Jorge Wagner. 4-0. Dagoberto, Rogério Ceni de pênalti, Hugo e Aloísio, os artilheiros do jogo. Jorge Wagner, Júnior. Hernanes. Paraná continua vencendo o Juventude, 3-1. Lá no Mineirão, 1-1. Atlético e Botafogo. Bola na frente para o Breno. Tá aí o bom zagueiro Breno, uma das grandes revelações do futebol brasileiro. Esse garoto Breno, número 33 do São Paulo. Olha lá, roubou a bola, tentou tocar. Souza. Richarlison. Bateu na bola ali o Geraldo. Marcelinho. Indo Marcelinho. Está marcado impedimento. Impedimento do Sidney. Foi a última jogada do Sidney. Ele vai embora. Olha o lance aí, ó. E o Sidney, que acabou fazendo até uma boa partida. O São Paulo vence, é claro, com todos os méritos por 4-0 a equipe do Náutico. Mas é bom lembrar que o São Paulo conseguiu chegar ao primeiro gol depois da expulsão do Acosta, que aconteceu aos 9 minutos do segundo tempo. Quando ele foi expulso, aí o São Paulo foi para o ataque e acabou marcando o seu primeiro gol. A partir daí, a partida ficou muito fácil para o São Paulo. E mesmo assim, apesar da goleada por 4-0, o Náutico, eu vi 2 bons jogadores na defesa. Gostei do Toninho, que para mim é um zagueiro firme, e gostei também da atuação do Everaldo. Mais um gol na rodada. Lúcio Flávio virando para o Botafogo lá no Mineirão. Botafogo 2, Atlético Mineiro 1. Olha que gol importante para o Botafogo. E neste momento o Botafogo é o terceiro colocado, 37 pontos. Ultrapassando o Vasco e o Palmeiras. O Vasco joga ainda, né? Mas o Palmeiras está no finalzinho lá. Palmeiras ganhando do Figueirense 2-1. Palmeiras até agora há pouco era o terceiro colocado. Ultrapassado agora pelo Botafogo. Com esse gol do Lúcio Flávio lá no Mineirão. Hernanes. Breno. Já acabou o jogo aqui no Morumbi, né? Claro que já 4-0. 38 minutos, o Náutico com 1 a menos. Agora é só esperar o passar do tempo. Richarlison. Daqui a pouco o São Paulo já vai passar a pensar no clássico de quarta-feira no Palestra Itália, né? Contra o Palmeiras. E o Náutico vai passar a pensar no jogo de quinta-feira, outra dureza, né? São Januário contra o Vasco.
Hugo. Hernanes. Você tá vendo aí o Muricy? Até ele tá paradão agora. Falta do Everaldo. Daqui a pouco Flamengo e Goiás. Exclusivo no Premier Futebol Clube. Daqui a pouquinho, hein? Depois aqui de São Paulo e Náutico. Vimos ali o 17 que acabou de entrar, né? O Marcelo Silva na equipe pernambucana. Terminou em Florianópolis. Vitória do Palmeiras, 2-1 sobre o Figueirense. O Figueirense está numa situação delicada, assim como o Paraná. Se bem que o Paraná hoje ganhando, ele dá uma escapadinha boa, hein? O Paraná está indo a 27 pontos. O Figueirense agora passa a ser o 15º colocado. Palmeiras 2, encerrado. Daniel. E a vitória do Palmeiras esquenta ainda mais o clássico do meio de semana, Palmeiras e São Paulo. E muito. Tenta fazer a jogada aqui Marcelinho. São Paulo está indo para sua 13ª vitória. Escapando bem aqui o Marcelinho. Escanteio para o Náutico. São Paulo está indo para 13 vitórias no campeonato. O Náutico conhecendo a sua 11ª derrota. Os 4 últimos: Flamengo, Náutico, Juventude e América. E logo acima do Flamengo, o Atlético Paranaense, que poderá ser ultrapassado hoje pelo Flamengo. O Flamengo, se derrotar o Goiás, ele sai da zona de rebaixamento. Saiu a bola ali do Marcelo Silva, é tiro de meta. Vamos ver o segundo gol do Palmeiras, o gol do Max, com a narração do Giovanni Martinello. Prendeu, aí dá ele, toque pro gol, gol! E o Palmeiras de novo lá jogando de meias brancas, né? Como nos velhos tempos. Parece que tem uma determinação lá para que as meias brancas sejam mantidas, né? Ajudando na boa fase do Palmeiras. Superstição ou não, o time está pontuando, né? As meias brancas continuam. Terminou Paraná e Juventude. Paraná 3-1. Paraná 3, Juventude 1. Paraná vai a 27 pontos. Ultrapassa o Figueirense e fica agora com 27. Ao lado do Corinthians, do Fluminense e do Sport. O Sport joga daqui a pouquinho em casa com o Vasco. 41. Muita gente já deixou aqui o Morumbi. Um grande público no Morumbi. Jogo da promoção, né? São Paulo líder. Lateral aqui para a equipe pernambucana. Você está vendo aí o Richarlison. Enquanto isso, o Náutico não tem nenhuma pressa para fazer o arremesso. Pressa para quê, né? Corre até o risco de tomar mais um. Mais um arremesso lateral. Se bem que o São Paulo já se desinteressou também, né, João? Aparentemente sim, os dois times esperando o final do jogo. São Paulo vence por 4-0, mas merece destaque no São Paulo Dagoberto pelo que fez no segundo tempo. Eu não gostei dele na etapa inicial, até nem teria escalado o Dagoberto como titular, mas ele fez uma excelente partida no segundo tempo. E gostei também muito da entrada do Hugo e do Aloysio. Os dois entraram e deram outro ritmo para o São Paulo. O São Paulo que agora administra esse resultado 4-0. 40.099 torcedores aqui acompanhando São Paulo 4, Náutico 0. Dagoberto tocou, Hernanes. Sobrou para o São Paulo aqui uma quantia de R$165 mil. Uma arrecadação bruta de R$277.460. Líquido, 165 mil. Bola para o Hugo lá na frente. Chega na bola o Nildo. E outro destaque que a gente pode dar também em relação à defesa do São Paulo, que mais uma vez está passando um jogo sem levar gol. A defesa do São Paulo que é muito boa, tem o Alex Silva, hoje não jogou, o Breno e o Miranda, e também tem substitutos à altura. O André Dias, que para mim é um jogador versátil, sabe sair jogando, e tem o Ed Carlos, que marca bem e faz bem a cobertura. Souza, já o segundo gol do Botafogo lá em Belo Horizonte. Júnior mandou a bola aqui para o Dagoberto. Encarou o marcador.
desistiu da jogada ali. Vamos ver então o gol do Botafogo lá no Mineirão, com a narração do Marcos Leandro, segundo gol do Botafogo. Batista fechou por ali na marcação, a bola chega na direita para o Alessandro. Deram liberdade para ele, o cruzamento! Gol! Botafogo 2-1 no Atlético Mineiro. Bola tocada pelo Aloysio ali para o Hernanes, travado na hora da finalização. Foi lá o Hugo, acreditou, dominou, tocou para dentro, escanteio. Só que o jogador do Náutico que está caído lá, está machucado, o árbitro vai lá verificar. 43, quase 44. Veja a jogada do São Paulo aí com o Hugo, colocando a bola para dentro. E o toque de cabeça ali do zagueiro. Terminou, portanto, Paraná 3, Juventude 1. Terminou Palmeiras 2, Figueirense 1. Ainda não acabou. Atlético Mineiro 1, Botafogo 2 no Mineirão. Daqui a pouquinho, Flamengo e Goiás, exclusivo no Premier Futebol Clube. Tá caído lá o Onildo. O Paraná venceu o Juventude 3-1. Fazia tempo que o Paraná não vencia, né, João? Mas aquela máxima, uma das máximas do futebol, o treinador que estreia o time ganha. Loris Sandri estreou e o Paraná ganhou. Conseguiu um bom resultado. O Paraná, que estava muito ameaçado também pelo rebaixamento, agora consegue 3 pontos, fica numa situação um pouco mais tranquila. A situação difícil é a do Náutico, mais difícil ainda do Juventude, e a do América de Natal, para mim, eu considero irreversível. Com 10 pontos, muito difícil escapar do rebaixamento. O América está a 13 pontos para sair da zona de rebaixamento. Olha o toque! Hugo! 45 minutos, finalzinho de jogo no Morumbi. São Paulo goleando o Náutico. Segundo gol do Hugo na partida. 5 para o São Paulo, 0 para o Náutico. O Hugo é um excelente jogador, é muito ofensivo, como eu dizia. O Hugo entrou bem na partida, o que mostra que o Muricy queria mais gols. Ele entrou jogando bastante ofensivamente, até achei que ele fosse cair talvez um pouco mais pela esquerda. Caiu em alguns momentos, mas jogou também bastante pela direita, fez ótimas jogadas e acabou marcando 2 gols, mesmo não jogando muito tempo. Entrou no segundo tempo já com a partida em andamento no segundo tempo, assim como o Aloysio, que marcou um gol, e o São Paulo consegue uma goleada 5-0, e agora o ataque do São Paulo pelo menos desencanta. O São Paulo tinha marcado apenas 24 gols, já chega a 29. Melhorou bastante o ataque do São Paulo com esses 5 gols. 2 minutos de acréscimo, terceiro gol do Hugo, que agora assume a artilharia do São Paulo na temporada com 11 gols. São Paulo agora tem um saldo no campeonato de 22 gols. Marcou 29, tomou 7. Que saldo, hein? É o líder. 44 pontos o São Paulo contra 38 do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda falta jogar com o Flamengo. Um jogo da 16ª rodada. Vai apitar o árbitro Wagner Tardelli. Vai acabar o jogo no Morumbi. Olha o Richarlison chegando ali para bater pro gol. Finaliza, manda a bola para fora, Richarlison. Já já Flamengo e Goiás, exclusivo no Premier Futebol Clube. Goleada no São Paulo, 5-0 no Náutico. Está pronto para apitar o fim do jogo Wagner Tardelli Azevedo, ele é carioca, apita pela Federação Catarinense. Bateu lá o goleiro Eduardo. Apita Wagner Tardelli. Fim de jogo, goleada do São Paulo sobre o Náutico. 5 para o São Paulo, 0 para o Náutico. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007.